Olá, você que nos acompanha, novidade por aqui. Estamos iniciando o nosso primeiro podcast, o Gastromed Podcast, onde vamos falar sobre saúde digestiva, vários episódios, temas muito importantes nessa área para você agora que nos acompanha nas redes sociais da Gastromed. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre a nova Gastromed aqui em Garanhuns, essa nova estrutura, novos aparelhos, procedimentos, tudo que você precisa saber neste primeiro episódio. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é um dos idealizadores desse projeto, o Dr. Alisson Amauri, que é gastrocirurgião. Dr. Alisson, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Obrigado, Samara. Muito bom estar iniciando um novo projeto aqui, idealizado por mim, pela doutora Cíntia. Algo que visa trazer conteúdo, né? Conteúdo informativo para os nossos pacientes, com total segurança em termos de informação e realmente procurando tirar dúvidas a respeito dos diversos temas na área do aparelho digestivo. Então, vamos embora com o nosso primeiro podcast por aqui falando sobre a estrutura da nova Gastromed. Então, doutor Alisson, antes da gente começar aqui falando, né, sobre tudo que a clínica oferece, que são muitas coisas, eu queria que você começasse um pouco explicando para a gente dessa mudança e, na verdade, o que foi que motivou vocês a criarem toda essa nova estrutura para a gente. Bom, a Gastromed é uma clínica que já foi inaugurada aqui em Garanhuns há 15 anos, tá? E durante todo esse período, a gente sempre teve como lema buscar inovações, crescimento e desenvolvimento, não só profissional, como também estrutural. E aí, ah, surgiu a oportunidade da gente estruturar um novo espaço, um novo ambiente, e que pudesse fazer jus ao nosso slogan, que é Gastromed, a sua clínica do aparelho digestivo. Então, a gente queria que a clínica oferecesse não só uma estrutura física completa, mas também toda a parte de exames complementares e com todos os especialistas nas diversas áreas do aparelho digestivo, realmente sendo algo completo e facilitando para o paciente na resolução dos seus problemas. Uhum, perfeito, doutor. Então, para o pessoal entender um pouco, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer essa nova estrutura, eu queria que você explicasse o que é que o paciente vai encontrar de diferente, eu sei que muita coisa nessa nova unidade, para quem ainda não pôde vir para cá. Bom, a gente fica muito feliz com essa nova estrutura que a gente oferece à população de Garanhuns. É uma clínica realmente totalmente diferente. A gente começa desde lá da entrada, onde a gente tem um totem, identificando e localizando, né, aquele paciente que vai passando pela rua de carro, ele consegue identificar muito bem a clínica. A nossa fachada, a gente procurou identificar todas as especialidades que atendemos aqui, assim como os exames realizados aqui na nossa clínica. Contamos agora com um espaço para o estacionamento, né, com vagas, mais de 15 vagas para os carros, incluindo vagas para portadores de deficiências especiais e idosos também, tá? Então, isso é uma comodidade, um conforto ao nosso paciente, e a gente sabe quanto isso é importante hoje em dia aqui na nossa cidade. Passando por uma recepção mais ampla, aconchegante, com a capacidade de atendimento de mais de 70 pessoas de forma simultânea, oferecendo total conforto a esses pacientes, oferecendo agora uma novidade, que é a cafeteria. Então, a gente tinha essa necessidade porque nós trabalhamos com endoscopia, é um exame realizado em jejum. Então, muitos pacientes, eles vêm muitas vezes de outras cidades do interior e eles vêm em jejum para realizar esses exames e sentem a necessidade, às vezes, de fazer um lanche, tomar um café, né, fazer uma refeição, até mesmo um intervalo entre um exame e outro, ou mesmo entre um exame e uma consulta. Então, isso também é uma forma de trazer uma comodidade aos nossos pacientes, deles poderem ficar ali, né, e poder desfrutar de todo aquele espaço diferenciado ali no local da clínica. Então, contamos com consultórios, né? São 4 salas de consulta. Esses consultórios, eles são totalmente independentes e equipados, né? Com toda infraestrutura. Contamos com 4 salas de exames, incluindo exames de endoscopia, colonoscopia, pH-metria, manometria e mais uma novidade, que é a ultrassonografia.
Além disso, nós temos a sala de recuperação pós-sedação, então o paciente lá após sair do exame de endoscopia, em virtude da medicação que ele faz uso para ter uma sedação, então ele precisa de uma recuperação. E aí nós criamos um espaço totalmente diferenciado, planejado, que contempla poltronas confortáveis para ele, com sistema de oxigênio já canalizado, com toda a monitorização do ponto de vista de respiração e cardíaca. Então, o paciente ele fica monitorizado durante esse período de recuperação, além da presença de um profissional da área que fica ali, dando todo o apoio a esse paciente após a realização do exame. Outra novidade agora são os apartamentos, então é um conforto, uma comodidade, né, melhor para os pacientes, tanto para a realização de exames como para o uso de medicações, tá? Então, também uma novidade e algo realmente inédito aqui na nossa cidade. Então, doutor Alisson, explica para a gente, então, essa novidade, né? Em quais situações esses apartamentos serão utilizados? Então, essa novidade da clínica, ela conta com 3 apartamentos e o paciente ele pode utilizar durante a realização dos exames, principalmente a colonoscopia. Então, o paciente ele tem a oportunidade de vir à clínica e realizar todo aquele preparo de colo que é necessário para a realização do exame no próprio apartamento, com um apoio do técnico de enfermagem, fazendo a supervisão desse preparo, com a utilização já de medicações para evitar efeitos colaterais de qualquer medicação e promover uma hidratação. Além disso, é claro, o paciente tem todo o conforto e a privacidade de ficar num ambiente confortável, ali aguardando o momento de realizar o seu exame. Essa é uma das finalidades da acomodação. Outra seria a possibilidade do paciente, quando tem a necessidade de fazer uso de medicações, seja por uma crise de dor, de vômito, mal-estar, uma inflamação, algo que antes ele tinha que se deslocar até o hospital para ser medicado, e aí sim, depois de passar numa consulta médica, agora ele pode estar fazendo isso de forma simultânea aqui na clínica. Então, ele passa no médico, vai fazer a sua avaliação, o médico vai ter suas possibilidades diagnósticas, vai poder medicar esse paciente e, ao longo do dia, ficar fazendo esse acompanhamento ali bem próximo ao paciente, sendo necessário realizar algum tipo de exame, seja exame laboratorial, a própria endoscopia ou mesmo uma ultrassonografia. Então, tudo isso em um único ambiente, onde o paciente possa resolver o seu problema e ser atendido da melhor forma possível, tá? Então, essa acomodação dos apartamentos, ela é muito importante nesse manejo. Doutor Alisson, agora explica para a gente, agora também dentro dessa novidade da Gastromed, né, da nova estrutura de vocês, também agora a disponibilização da administração de medicamentos injetáveis. Explica exatamente o que é isso, quando é que a pessoa tem essa necessidade, no caso aqui específico para vitaminas, não é? Isso. Hoje é uma tendência natural, né, não só das clínicas, mas dos consultórios médicos. O paciente ele tem a oportunidade de fazer uma suplementação, seja uma suplementação de vitaminas, seja uma suplementação de ferro. Em algumas clínicas também a utilização de hormônios, a utilização de tratamentos para emagrecimento. E a Gastromed ela vem também oferecendo essas possibilidades. Aqui especificamente, inicialmente a gente com reposição de ferro, reposição de vitaminas, pacientes que têm uma baixa de vitamina B12, baixa de vitamina D. Então, muitas vezes, só o comprimido não é suficiente para promover a rápida recuperação, né, desses nutrientes. E aí as medicações injetáveis, elas entram como uma possibilidade de tratamento mais eficaz e com a rapidez grande. Claro que é importante isso ter uma supervisão médica, e ter todo o ambiente apropriado para isso. E aqui na clínica a gente vai ter essa possibilidade, né, tanto nos apartamentos como nas salas de reposição, né, desse tipo de medicação. Perfeito. Falamos aqui nessa primeira parte sobre, né, a estrutura da Gastromed, da nova Gastromed, tudo que ela agora oferece. Mas, além disso, vamos falar também de outras especialidades. Doutor Alisson, aproveitando, né, dentro dessas novidades, é que a Gastromed passou a reunir ainda mais especialistas. Eu queria que você explicasse quais áreas, então, agora fazem parte da equipe atualmente.
A Gastromed ela já contava com diversas especialidades, né, todas envolvidas na parte do aparelho digestivo, ou seja, a cirurgia do aparelho digestivo, a coloproctologia, que é uma especialidade voltada mais para as patologias orificiais, reto e intestino grosso, a gastroenterologia de uma forma geral, tá? A hepatologia, que é uma subespecialidade da gastroenterologia para tratamento de patologias relacionadas ao fígado, a doença inflamatória intestinal, que é um processo inflamatório do intestino e que há necessidade também de um acompanhamento com especialista, e aqui a gente tem especialistas nessa área também. E agora as novidades, que é a radiologia, que a gente conta com a presença agora do médico, realizando exames de ultrassonografia aqui na clínica. Isso vai facilitar também o diagnóstico e a condução do paciente. E a gastroenterologia pediátrica, uma novidade não só na Gastromed, mas na cidade de Garanhuns, né? A gente tinha uma necessidade muito grande, né, de especialistas nessa área, mas que fosse voltada ao público realmente infantil, ao público pediátrico. E agora a gente tem essa possibilidade, a gente conta com uma profissional aqui atendendo na nossa clínica e também com a realização de exames, tanto a endoscopia como a colonoscopia. Antes, o paciente tinha que se deslocar para Recife ou Caruaru para realizar exames nessa faixa etária, e agora a gente vai conseguir realizar esses exames com total segurança aqui na nossa clínica. Doutor Alisson, vamos agora explicar para o pessoal entender que dentro da gastroenterologia existe também essa especialidade, né? Os pediatras dessa área de gastroenterologia, né? Gastropediatra, vamos dizer assim. Porque muita gente pode achar que criança não precisa. Eu acho que talvez a maioria das pessoas achem isso, né? Ah, a criança não vai fazer exame do aparelho digestivo. Então, explica para a gente essa especialidade, né? E se realmente criança precisa também. Exatamente, Samara. As patologias do aparelho digestivo, elas não são exclusivas dos adultos. Então, as crianças, elas também podem sofrer inflamações no estômago, no intestino, e há sim a necessidade de passar por um especialista para fazer uma avaliação adequada e, quando necessário, ser indicada a realização de exames, dentre eles, endoscopia e colonoscopia. Claro que são exames que necessitam de um cuidado diferenciado. Então, aqui na clínica, a gente teve todo o cuidado de montar uma sala específica para a realização de exames nessa faixa etária, né, infantil e pediátrico, tem todo o cuidado, com presença de anestesista, com carrinho de anestesia, com a possibilidade de um tipo de sedação, seja ela inalatória, seja ela venosa, realmente para oferecer segurança a essa faixa etária. Então, realmente é algo que veio diferenciar novamente, como sempre, a Gastromed sempre inovando nesse sentido. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. E eu queria que o doutor Alisson explicasse para a gente quais exames passam a ser oferecidos também, além dos já conhecidos aqui na nova Gastromed. Bom, nessa nova clínica, em primeiro lugar, a gente foi inovar em relação ao que a gente já fazia, né, que é endoscopia e colonoscopia. Então, a aquisição de equipamentos de última geração, com a qualidade de imagem diferenciada, é a chamada magnificação de imagem, que com isso a gente consegue ter recursos que possibilitem a identificação de lesões, facilitando o diagnóstico e interpretação do médico nesse sentido. Segundo lugar, a gente aumentou o nosso leque de opções. Então, além da bioimpedância, que é um exame que a gente faz para análise da gordura corporal, da composição corporal, que é muito utilizado hoje em dia nos pacientes que são submetidos ao tratamento de emagrecimento com as canetinhas, passando pela pH-metria, que é um exame que a gente utiliza para melhor estudo das doenças do refluxo, a manometria, que é um estudo da motilidade não só do esôfago, mas da região anorretal, e é muito importante no pré-operatório de cirurgias de refluxo e cirurgias orificiais, né, realizadas aqui pela doutora Cíntia, e também com as novidades, que seria a ultrassonografia, que agora passa a ser realizada aqui na clínica, então os diversos tipos de ultrassom, seja de abdômen, seja de parede abdominal, pélvico, endovaginal, tireoide, os diversos, com essa possibilidade, passando pelo FibroScan, que é uma nova tecnologia, é um exame utilizado para o melhor estudo
do fígado, de patologias hepáticas, principalmente aqueles pacientes que têm suspeita de evolução de cirrose, aqueles pacientes que têm um grau avançado de esteatose. Então, hoje, muito prevalente naquela população com obesidade e diabéticos. Então, é de suma importância um exame que consiga avaliar melhor o fígado e definir se há algum risco daquele paciente evoluir com o processo de cirrose ou não. Então, o FibroScan é mais uma novidade, não só aqui da clínica, mas uma novidade na nossa região, que realmente era um exame que anteriormente só era realizado em Caruaru ou em Recife. E, por fim, a cereja do bolo, que é a cápsula endoscópica, uma novidade tecnológica e que todo mundo está muito curioso em conhecer um pouco mais sobre esse tipo de exame e que passa a ser realizado aqui agora na nossa clínica. Perfeito, doutor. Agora vamos entender, porque eu acho que para muita gente é estranho, né? Como assim, uma cápsula endoscópica? Explica como é que funciona essa cápsula, como é feito esse exame, então. Exatamente. Então, a gente já tem disponível a endoscopia que consegue visualizar o esôfago, o estômago e uma porção do intestino, que é o duodeno. E nós temos a colonoscopia, que é um exame que consegue visualizar o reto e o cólon, que é o intestino grosso. Porém, o intestino delgado, que é o segmento intermediário, ele era um ambiente difícil de ser interpretado, de ser estudado. Por quê? Porque os exames que haviam disponível para isso, a gente não conseguia oferecer aqui, tanto na nossa clínica como na nossa cidade. E aí vem a cápsula endoscópica. O próprio nome já diz, ele é uma cápsula, parece um comprimido, onde o paciente vai deglutir essa cápsula e ela tem a capacidade de fotografar, fazer dezenas, centenas de fotos de todo o trato digestivo médio desse paciente, podendo identificar locais de lesões, locais de sangramento, e com isso oferecer um diagnóstico mais preciso para aqueles pacientes, justamente nesse local mais obscuro que a gente diz. Então, uma das principais indicações desse exame é justamente aqueles pacientes que apresentam algum tipo de sangramento de origem obscura, ou seja, que você não consegue identificar o local, nem através de endoscopia, nem através de colonoscopia. Isso é muito comum em pessoas que sofrem de anemia. Perfeito. Para a gente entender também, com relação à cápsula endoscópica, precisa de uma preparação especial diferente, né? Como alguns exames, como a colonoscopia exige, nesse caso também? Sim, além do jejum, né, que é mandatório nesses exames do aparelho digestivo, para uma adequada visualização dessa mucosa do intestino delgado, tem que ter um preparo, né? Então, o paciente ele vai fazer uso de algumas medicações laxativas que vão estimular a limpeza desse intestino, favorecendo a melhor visualização dessa mucosa. Com isso, o médico ele consegue identificar pontos de sangramento, áreas de inflamação e consegue, dessa forma, ter um diagnóstico mais preciso. Vale lembrar que essa cápsula ela é descartável, tá, Samara? Então, depois que o paciente deglute, essa cápsula vai ser eliminada nas fezes. As imagens elas são passadas de forma automática para um aparelho, um receptor, e aí essa cápsula não precisa ser resgatada, ela vai sair ali nas fezes do paciente e ser eliminada. Doutor Alisson, a gente sabe que atualmente muitas pessoas estão apresentando algumas intolerâncias alimentares, as queixas, alguns sintomas. Outras pessoas até podem achar que só né, o autodiagnóstico é suficiente por causa dos sintomas, mas não é bem assim. Obviamente que para ser mais seguro é preciso realizar alguns exames. E aqui na Gastromed tem esses testes de intolerância alimentares? Sim, aqui na clínica nós contamos com o chamado teste respiratório para intolerâncias alimentares, mais especificamente o teste de intolerância à lactose, que é um dos mais comuns. Então, são aquelas pessoas que deixam de ter a capacidade de produzir a enzima que vai quebrar o açúcar do leite e começam a apresentar sintomas a partir do momento que ele vai ingerir leite ou derivados do leite. E muitas vezes esse paciente ele vai manifestar um excesso de gases, alteração do hábito intestinal, e ele não sabe identificar a causa. E através de um exame desse, que é o teste respiratório, um exame totalmente indolor, é um aparelho onde o paciente vai soprar, ele parece um pequeno bafômetro, sem furar, sem coletar sangue. Então, consegue ter um diagnóstico mais preciso e é hoje em dia considerado o exame padrão ouro para a intolerância à lactose. Exame simples, então, pelo que a gente está entendendo aqui, não precisa de preparação, é tranquilo esse exame, doutor? Só o jejum e, claro, algumas restrições na ingesta de alguns tipos de alimento, dentre eles o próprio leite.
Bom, doutor Alisson, vamos falar agora um pouco sobre esses procedimentos terapêuticos por endoscopia. Explica para a gente, então, o que é a endoscopia terapêutica. Bom, Samara, a endoscopia, há muito tempo, ela deixou de ser meramente uma ferramenta de diagnóstico e passou a ser algo importante no tratamento das patologias do aparelho digestivo, tornando possível a realização de procedimentos, seja uma ressecção de lesão, seja uma dilatação de uma estenose, seja uma cauterização de um vaso, de um local de sangramento. Então, são várias as possibilidades que essa ferramenta permite. Inclusive, há uma tendência cada vez mais de cirurgias serem evitadas com a realização de procedimentos terapêuticos através da endoscopia. Quando a gente fala especificamente da endoscopia, mas isso inclui a colonoscopia também. Então, é possível hoje a gente, através de um procedimento minimamente invasivo, onde o paciente ele tem uma rápida recuperação e a não necessidade de um internamento, e ele retornar de forma imediata às suas atividades habituais do dia a dia. Perfeito. Então, essas seriam as vantagens da endoscopia terapêutica, essa recuperação rápida, então, do paciente também? Sim, porque é um exame, né, que onde o paciente, um procedimento onde o paciente será submetido a um tipo de sedação, seja uma sedação leve ou uma sedação profunda, claro que com toda um aparato, uma monitorização, presença de um segundo endoscopista, muitas vezes necessária a presença de um anestesista para uma sedação mais aprofundada e toda uma estrutura, né? Então, na Gastromed, a gente montou uma sala específica de endoscopia terapêutica. Essa sala, ela foi composta, além da estrutura física mais ampla, de todo o arsenal de instrumentos e equipamentos necessários, seja uma cama elétrica, seja a presença de um bisturi elétrico, seja a presença do plasma de argônio para coagulação de lesões, uma monitorização mais aprofundada e mais específica do paciente, presença de um carrinho de anestesia em caso de uma necessidade. Então, toda uma estrutura foi criada para possibilitar a realização desses procedimentos com total segurança para os nossos pacientes.